A paz do Senhor, meus amados professores da classe Maravilha de Sião. Sou o pastor Marcos Ride, da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente, pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia. E o nosso ministro de Educação Cristã, o evangelista Leonardo Souza. Estamos aqui para darmos continuidade à revista do quarto trimestre de 2025, sendo comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, com o tema Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. E nós vamos estudar hoje a lição de número 4, que será ministrada para os nossos alunos no próximo domingo, dia 26/10/2025, com o tema Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Então vamos para a nossa revista no texto áureo. Que pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11:31. Verdade aplicada. A fé em Jesus Cristo, que recebemos a partir do anúncio do Evangelho, nos conduz à vitória sobre o mundo. Objetivos da lição são identificar a origem de Raabe, reconhecer que Raabe temeu o Deus de Israel e ressaltar a mudança de vida de Raabe. O esboço da lição. Nós temos a introdução, nós temos a origem de Raabe, nós temos Raabe e ouviu e creu, e Raabe de pecadora a salva, e a nossa conclusão. Então vamos agora à nossa introdução da nossa revista, falada pelo nosso comentarista. Raabe, uma mulher de Jericó, não fazia parte do povo de Israel. Apesar disto, ela temeu a Deus e por fé agiu com coragem e obediência ao esconder os espias enviados por Josué para observar a cidade. Josué 2, versículo 1. Então, nesta introdução, na história de Raabe e da escolha feita por ela, mesmo tendo apenas ouvido falar num Deus poderoso, é um dos relatos mais surpreendentes e cativantes da Bíblia. Ela nos ensina que nossas escolhas e nossa disponibilidade têm o poder de mudar o nosso futuro. Tópico de número 1. A origem de Raabe. Raabe é uma personagem bíblica cuja história no livro de Josué, no Antigo Testamento, e também citada no Novo Testamento, em Mateus 1:5, na genealogia de Jesus, em Tiago 2:25, como exemplo de fé, e em Hebreus 11:31, como uma das heroínas. Seu nome significa algo como amplo e largo. Raabe é descrita como uma prostituta ou como alguém que exercia alguma forma de hospedagem, de comércio, junto aos viajantes. Relatos tradicionais sugerem que sua casa podia funcionar como uma estalagem, um local de acomodação para viajantes, como um albergue ou até uma pousada. Ela vivia em Jericó, uma cidade cananeia fortemente murada, quando os israelitas, liderados por Josué, se preparavam para conquistar a terra prometida. Enviaram então 2 espias para examinar Jericó. Raabe, em vez de entregar os espias para serem mortos, ela os abrigou em sua casa e pediu que eles prometessem que quando Jericó fosse tomada, ela e sua família seriam poupados. Os espias então concordaram. Subtópico 1.1. A cidade de Jericó. Jericó era uma cidade idólatra e corrompida.
Mesmo sendo pequena, ela era bem fortalecida, pois era protegida por grandes muros altos e largos. Especialistas afirmam que os muros possuíam aproximadamente cerca de 4.018 metros de comprimento, uma altura média de 12 metros, com 34 torres de vigias e 12 portas de entrada. Essa fortaleza perdeu a capacidade defensiva desde a Batalha de Jericó. Segundo a Bíblia, no Antigo Testamento, relata a queda do muro. Atualmente, elas servem como atração turística, pois perderam a capacidade defensiva. As ruínas da antiga Jericó permanecem em Tel es-Sultan, um sítio arqueológico próximo à atual Jericó. No contexto cristão, a queda das muralhas de Jericó faz referência ao incentivo e persistência da união dos povos. Era também conhecida como a Cidade das Palmeiras, uma descrição adequada, visto que era conhecida por seus imensos bosques de bálsamo. Palmeiras imponentes e aos arredores férteis. Estudos indicam que é uma das cidades mais antigas do mundo, construída na planície do Vale do Rio Jordão, situada significativamente a 240 metros abaixo do nível do mar, o que lhe confere uma característica única. A cidade de Jericó foi uma das primeiras cidades conquistadas pelos israelitas sob a liderança de Josué após a saída do Egito. Como narrado no livro de Josué, a queda de suas muralhas é um dos eventos mais emblemáticos do Antigo Testamento. A cidade era também um local agrícola e comercial importante, com uma fonte de água que tornava um oásis fértil na depressão do Jordão. Jericó também aparece no Novo Testamento, narrando onde Jesus curou um cego Bartimeu, que está lá em Marcos 10, 46, 52, e realizou a conversão de Zaqueu, está lá em Lucas 19, de 1 a 10, e a parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 30 a 37. E também a montanha onde Jesus jejuou e foi tentada por Satanás, Mateus 4, de 1 a 11. Subtópico 1.2. Os espias cumprem sua promessa. Os espias cumpriram sua promessa a Raabe, conforme o acordo estabelecido em Josué 2. Raabe os havia ajudado, escondendo-os do rei de Jericó. Em troca, eles prometeram poupá-la, em troca de um sinal, o cordão escarlate, que indicaria sua casa. O fio de escarlate, que era a cor vermelha, servia de segurança e para a salvação de Raabe e de todos os seus parentes. Aquele cordão vermelho tipificava o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para a salvação de todo aquele que nele crê. Raabe amarrou o cordão de escarlate em sua janela, como combinado com os espias, para sinalizar que ela e sua família estavam em casa. A promessa foi cumprida em Josué 6, 22 e 23, quando Josué mandou os espias libertarem Raabe e sua família, que foram levados para fora do acampamento israelita. Apesar de Raabe ser poupada, sendo ela uma prostituta e de cultura pagã, e havendo mentido aos emissários do rei de Jericó, não significa que Deus estivesse legalizando tais pecados, explicitamente condenados no Decálogo, que lá em Êxodo 20, 16, 14. Mas Deus manifestou sua graça salvadora a uma prostituta possuída de uma fé genuína, com o propósito de salvá-la de sua vida de pecado. A salvação de Raabe demonstra a misericórdia e o amor de Deus, que não faz acepção de pessoas, mesmo aquelas que com um passado considerado pecaminoso. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou,
mesmo estando mortos em delitos, nos fez vivos juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos. Efésios 2, 4 a 5. A história de Raabe é um exemplo de fé genuína, que leva à ação, sendo elogiada no Novo Testamento, em Hebreus 11, 31. Sua fé e salvação a incluíram na linhagem de Jesus Cristo, um ponto frequentemente destacado na genealogia de Jesus Cristo. Subtópico 1.3. A fé, obediência e confiança. Na vida de Raabe, fé, obediência e confiança são qualidades que se manifestam em sua atitude de acolher os espias israelitas, arriscando a própria vida por acreditar no Deus de Israel. Sua fé foi ativa e prática, evidenciada pela sua coragem em desobedecer às ordens do rei de Jericó e seguir as instruções dos espias para a salvação de sua família. Raabe praticou o que todos nós precisamos aprender a fazer, pedir e acreditar no favor do Senhor. Por ter crido nesta forma tão clara, o Senhor abençoou sua família de forma igualmente evidente. A única parte da muralha que não ruiu foi justamente o local da habitação de Raabe e seus familiares. Em Josué 2,9, na convicção no Deus de Israel, Raabe declarou que sabia que o Senhor entregou a terra dos israelitas, mostrando que sua fé ia além dos outros cananeus. O pastor Davi Cabral, em seu comentário, diz que todos os habitantes de Jericó ouviram falar dos feitos do Senhor. Entretanto, apenas Raabe creu. Todos ouviram dizer de como seriam entregues nas mãos dos israelitas, mas apenas Raabe se voltou para Deus. Atualmente, muitos estão na mesma condição dos habitantes de Jericó. Ela, Raabe, confiou que o Deus de Israel a protegeria, mesmo em sua posição de não ser uma israelita. Ao esconder os espias, Raabe demonstrou muita coragem e hospitalidade, agindo de forma prática, mesmo correndo riscos pessoais de ser morta pelo rei de Jericó. Em sua obediência, ela seguiu as instruções dos espias, amarrando o cordão escarlate na janela como sinal de sua salvação. Um ato de obediência que salvou sua vida e a de sua família. A ação que acompanha a fé na vida de Raabe exemplifica a fé que se manifesta em obras, como descrita em Tiago 2,25. A história de Raabe demonstra o poder transformador e perdoador de Deus. Ele muda o destino de uma pessoa. Mesmo com um passado considerado vergonhoso, Raabe é incluída na linhagem de Jesus, mostrando que a graça de Deus não tem barreiras e pode transformar histórias de vida. Não só de Raabe, mas de qualquer pessoa que queira fazer a vontade de Deus. Raabe, então, escolheu a melhor parte, como lemos em Lucas 10:42. Então, neste tópico de número 1, nós aprendemos que a fé cristã se evidencia na obediência à palavra, uma vez que o Senhor se agrada mais de quem obedece do que de quem faz sacrifícios. Então, vou deixar a primeira palavra-chave, que é Deus. Tópico de número 2. Raabe ouviu e creu. Nós já vimos no tópico anterior que Raabe era uma mulher cananeia que vivia na cidade de Jericó, que era descrita como uma prostituta, que sua casa estava construída nas muralhas da cidade de Jericó, em cima do muro. Em Romanos 10:17, nos diz de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Raabe já conhecia a fama, pois tinha ouvido falar do Deus de Israel e dos milagres que ele realizou,
como a travessia do Mar Vermelho e as pragas no Egito. Ao ouvir ela, sabia que o Deus de Israel era poderoso e que havia dado a terra dos cananeus aos israelitas e que a levou a temer ao Senhor. Raabe demonstrou uma fé ao acreditar no Deus de Israel, o que a motivou a ajudar os espias. Subtópico 2.1. Raabe confiou em Deus. A confiança de Raabe em Deus foi exemplificada pela sua coragem em acolher e esconder os espias israelitas, demonstrando fé em ações concretas, e pela sua crença nos feitos do Deus de Israel, o que a levou a reconhecer a incapacidade de sua cidade e a desejar a salvação que o povo de Israel representava. Sua fé se manifestou em atos práticos, como um pedido de proteção para si e para toda a sua família. Ao invés de se limitar a crer, Raabe agiu com coragem, isto é, um aprendizado para as nossas vidas, pois muitas vezes nós cremos, mas temos que fazer como Raabe. Ela agiu mostrando que a fé verdadeira produz obras. Se a fé foi testada e ela permaneceu firme, irmãos, permaneçam também firmes quando a sua fé for testada, mantendo sempre a perseverança em Cristo Jesus. A história de Raabe é um testemunho da graça de Deus que alcança até mesmo as pessoas improváveis, como ela, que era uma prostituta em Jericó. Em Mateus 21, do 28 ao 32, fala sobre a parábola dos 2 filhos. E no versículo 31 nos diz, Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. A confiança de Raabe é um convite para que as pessoas acreditem a confiar em Deus, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, e que a sua fé seja manifestada em ações concretas, mostrando que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Subtópico 2.2. Raabe colocou a fé em ação. A história de Raabe colocou a sua fé em ação é um exemplo de como a fé e a coragem pode levar à transformação e à inclusão de novos caminhos, mesmo para quem tem um passado difícil. Isso nos dá um estímulo a mais para colocarmos a nossa fé em ação, que de alguma forma o Espírito Santo trabalhou no coração de Raabe, encontrando lugar para o temor a Deus. Desta forma, esta mulher gentílica teve temor de Deus e foi salva. Raabe colocou a sua fé em ação, como está em Efésios 2:8, que nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Este versículo ensina que a salvação é um presente gratuito de Deus, recebido através da fé e não resultado das ações humanas. Graça se refere ao favor imerecido de Deus. Fé é aquilo que acreditamos e é a confiança em Jesus Cristo que nos conecta a esse dom de Deus. Salvação é um dom de Deus que não é conquistada pelo esforço próprio, mas oferecida por Deus e dada a quem Ele quer. A salvação não é obtida por obras, boas ações ou méritos humanos, evitando que as pessoas se vangloriem. Este versículo de Efésios é fundamental para a doutrina cristã, pois enfatiza que a salvação é um ato de Deus que a oferece gratuitamente e que a resposta humana para receber este presente é a fé. A fé em Jesus Cristo é a ponte que une a pessoa ao amor de Deus
e ao seu plano de salvação. E foi isto que Raabe fez. Subtópico 2.3. Raabe, fé e obra. A fé de Raabe é exemplificada em sua confiança no Deus de Israel e suas obras colocadas em prática em esconder os espias e pedir proteção. Ela é citada em Hebreus 11 como um exemplo de fé, em Tiago 2 como um exemplo de fé que resulta em obras. Raabe se tornou parte do povo de Israel e foi incluída na linhagem de Jesus Cristo, casando-se com Salmão e sendo bisavô do rei Davi. Fé de Raabe, mesmo sendo estrangeira e vivendo em um ambiente idólatra, reconheceu o Deus de Israel como único e verdadeiro Deus, baseando-se no que ouviu sobre os feitos. Por isso que nós temos que continuar falando das maravilhas que Deus faz, pois muitos estarão vindo a Jesus através das maravilhas feitas em nossas vidas. Através da hospitalidade de Raabe em sua casa, escondendo os 2 espias enviados por Josué, e os ajudou a escapar, enganando os guardas do rei de Jericó com uma falsa informação. Seu exemplo de fé e obras demonstra que a verdadeira fé se manifesta por meio de obras concretas, sendo modelo de como a fé e a ação andam juntas. Em Tiago 2, 14 a 26, ensina que a fé sem obras é morta, o que significa que uma fé genuína se manifesta através de ações de amor e obediência. O trecho usa o exemplo de Abraão, que foi justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, e de Raabe, que foi justificada por ter acolhido os espias. Para mostrar que a fé é aperfeiçoada e provada através de ações, portanto, a verdadeira fé deve ser demonstrada através de atitudes que demonstram cuidado e compaixão pelo próximo, como cuidado com as necessidades dos outros. Tiago mostra que a fé tem que ser ativa e não apenas verbal. Dizer que se tem fé sem que as suas ações a comprovem é inútil. O exemplo de uma fé genuína deve ser acompanhada de ações. Não é uma crença meramente verbal, falada, sem a prova das obras. É vazia e inútil. A fé verdadeira é viva, dirigente, ativa, que se manifesta por meio de atitudes que se refletem a fé em Deus e o amor ao próximo. A fé se revela por ações, enquanto as obras mostram a fé viva e ativa. Tiago registra, além de Raabe, também Abraão, que foi justificado pelas obras ao oferecer seu filho Isaque no altar, o que demonstra a perfeição de sua fé. A fé se torna completa com as obras. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem ações é inútil e morta. Então, neste tópico de número 2, nós aprendemos que o ouvir as maravilhas de Deus dos israelitas, Raabe creu. Então, vou deixar a segunda palavra-chave, que é muda. Tópico de número 3. Raabe, de pecadora a salva. Sim, Raabe passou de uma prostituta para uma mulher salva e integrada ao plano de Deus, sendo um símbolo da graça divina que alcança a todos, independentemente do passado. A redenção de Raabe aconteceu através do reconhecimento de Deus pelo que ela ouvira falar do poder de Deus, o que o despertou nela um temor reverente ao Deus de Israel, pois em vez de fugir, ela escolheu agir com fé, arriscando sua própria vida e correndo o risco de ser chamada de traidora. A história de Raabe, portanto, é uma demonstração
de como a fé pode levar à salvação e uma transformação radical, mostrando que a graça de Deus está disponível para aqueles que se arrependem e creem. Subtópico 3.1. A Raabe cuidou da família. Raabe cuidou da sua família, fazendo um pacto com os espias, para que eles não poupassem apenas sua vida, mas também de seu pai, sua mãe, seus irmãos e de toda a sua casa. Quando Jericó foi tomada, Raabe e sua família foram colocadas em segurança, fora do acampamento. É isso que Deus faz conosco. Tira-nos do lamaçal do pecado e nos coloca em segurança para uma vida eterna com Deus através de Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 5,8, é um versículo bíblico que afirma que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ele enfatiza a responsabilidade dos indivíduos em cuidar de seus parentes, especialmente os familiares mais próximos, e declara que a negligência nessa área é considerada uma negação da fé cristã, sendo um comportamento pior que o de um não crente. Esse versículo é frequentemente usado para ressaltar a importância do cuidado familiar e da interdependência dentro da comunidade, destacando que as obrigações para com a família são um reflexo da fé. Subtópico 3.2. O futuro de Raabe. O futuro de Raabe foi de grande transformação, que após salva, junto com a sua família, o que foi uma demonstração da graça e do poder transformador de Deus em sua vida e na história da salvação. Ela se casou com Salmão e se tornou mãe de Boaz. E Boaz, seu filho, foi o pai de Obed, o avô do rei Davi, inserindo Raabe na história do povo de Israel e na linhagem real. Ela foi figura de fé na história da salvação, fazendo parte da genealogia de Jesus. E o nome de Raabe aparece no Novo Testamento, na genealogia de Jesus Cristo, em Mateus 1, versículo 5. Sua fé foi tão poderosa que a redenção da sua vida levou à salvação de sua família e se tornou um símbolo da capacidade de Deus em transformar qualquer pessoa, independente do seu passado. Sua história é um testemunho de perdão e de misericórdia de Deus, que pôde mudar o destino de uma pessoa como Raabe. Precisou romper com a sua vida e com a cidade de Jericó, mostrando a necessidade de deixar para trás e as práticas que não agradam a Deus. O que você, meu irmão, está precisando deixar para trás e seguir em frente e ver o agir de Deus em sua vida e em sua família? Em Mateus 1,5, descreve parte da genealogia de Jesus, afirmando que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou a Jessé. Esse versículo lista antepassados importantes na linhagem do rei Davi, incluindo a inclusão de mulheres, não só de Raabe, uma prostituta cananeia, como também a Ruth, moabita, que apesar das origens menos convencionais, fizeram parte da descendência de Jesus. Este versículo é significativo, pois demonstra como Deus integrou pessoas de diversas origens na linhagem messiânica, cumprindo seu plano de salvação. Em Romanos 5,20 nos diz: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Este versículo é uma declaração poderosa sobre a capacidade de Deus de transformar as situações mais sombrias em oportunidades para que sua graça superabundantemente seja demonstrada
e experimentada. Assim como o pecado trouxe a morte, a graça, através de Jesus Cristo, traz a vida eterna, demonstrando a supremacia do amor de Deus sobre o pecado. Subtópico 3. Deus perdoou Raabe. Deus ofereceu perdão e salvação a Raabe, demonstrando graça divina através da sua fé em seu propósito. A salvação de Raabe ilustra a graça de Deus, que não é alcançada por mérito, mas pela fé. Através da fé e da graça, e uma vida marcada pelo pecado, pôde ser transformada e restaurada, e teve sua participação inclusa na salvação de Israel. Com o milagre de Deus, ele nos mostra que usa pessoas em condições difíceis para realizar seus planos. Como diz em Isaías 43, 25, declara a promessa de Deus de apagar as transgressões e pecados do povo por amor a si mesmo, garantindo que não mais se lembrará deles. A passagem assegura um perdão completo, onde Deus, por sua própria natureza amorosa e por um ato de graça, perdoa e esquece os pecados. Não em um sentido literal de perda de memória, mas com um ato de sua aliança e fidelidade. O versículo enfatiza o perdão concedido por Deus e completo e definitivo. A razão para o perdão é o amor e a fidelidade de Deus, e não algum mérito da pessoa. As expressões sobre Deus não se lembrar dos pecados devem ser entendidas como uma forma de linguagem analógica ou pactual, que busca expressar verdades sobre a natureza de Deus, de maneira que o ser humano possa compreender. A passagem mostra Deus como um agente ativo que apaga as transgressões. Não é algo que o homem precisa fazer para merecer ou alcançar. Essa declaração de Deus, por pura graça e amor, limpa o pecador, eliminando completamente as transgressões, e não mais se referindo aos pecados, oferecendo assim um perdão completo e transformador. E para finalizar, eu deixo o Salmo 51, 17, que ele nos fala assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E neste tópico do número 3, nós aprendemos que, após demonstrar sua fé em Jericó, Raabe se tornou parte do povo de Israel. E vou deixar aqui a terceira palavra-chave, que é história. E a conclusão da nossa revista nos diz assim: Raabe foi poupada durante a destruição de Jericó, sua fé e seu temor. Deus a levaram de agir de tal modo que foi grandemente recompensada por ter sua vida e sua família preservada. Além disso, ela se tornou parte do povo de Israel ao se casar com Salmão. Raabe nos inspira a confiar em Deus, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Então, meus queridos professores, estamos terminando mais esta lição de número 4, que será ministrada no próximo domingo, dia 26/10/2025, para os nossos alunos. Espero ter contribuído com os senhores professores. E na próxima lição, de número 5, que falaremos sobre Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. E finalizando os nossos estudos, desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Que Deus vos abençoe sempre,
em nome de Jesus Cristo. Amém.